Olá, o Agro Record News está no ar. Seja muito bem-vindo para ficar bem informado sobre o universo agro. E a gente abre esta edição mostrando que Mato Grosso se mantém como o maior produtor de grãos na safra 2025-2026. A expectativa do estado é colher mais de 100 milhões de toneladas. Mato Grosso segue na liderança da produção nacional de grãos e mantém o posto de maior produtor do país na safra 2025-2026, de acordo com o quarto levantamento divulgado pela Companhia Nacional de Abastecimento, a CONAB. O estado deve colher cerca de 107 milhões e 900 mil toneladas, mesmo com uma leve queda em relação ao recorde anterior. A redução estimada é de 4%, resultado principalmente das condições climáticas irregulares ao longo do ciclo produtivo. Ainda assim, o desempenho reforça a força do agronegócio mato-grossense e o papel estratégico do estado no abastecimento do mercado interno e nas exportações. A área plantada em Mato Grosso cresceu e alcançou 22 milhões e 700 mil hectares, aumento de pouco mais de 2% na comparação com a safra passada. O avanço confirma o protagonismo do estado e a aposta dos produtores na diversificação de culturas e na ampliação das áreas agrícolas. A soja segue como principal cultura, com expectativa de produção de 48 milhões e 600 mil toneladas, mantendo-se como carro-chefe da economia rural. Entre as culturas, o sorgo se destaca como a única com a previsão de crescimento, com alta de 13,5%. A expansão reflete a busca dos produtores por alternativas mais resistentes às irregularidades da chuva e com menor dependência hídrica. Já o milho da segunda safra apresentou queda de produtividade, impactado pelo clima diverso, enquanto o algodão registrou retração diária e rendimento influenciado pelo aumento dos custos de produção e pela volatilidade dos preços no mercado internacional. Apesar dos desafios, Mato Grosso segue como pilar da produção agrícola brasileira, sustentando a liderança nacional em volume e reforçando a adoção de tecnologias e práticas sustentáveis no campo. As cotações da soja estão pressionadas por causa da queda do dólar e a expectativa de maior oferta. Segundo o levantamento do CPEA, na última semana as cotações internas caíram pressionadas pela queda do dólar frente ao real, cenário que reduziu a competitividade da oleaginosa brasileira no mercado internacional. Ainda de acordo com o Centro de Pesquisas, a expectativa da safra recorde no Brasil endossou a cautela dos compradores, que têm adiado novas aquisições esperando o avanço da colheita. Até 17 de janeiro, 3,2% da área nacional foi colhida, segundo a CONAB. No mesmo período da temporada passada, a área era de 1,2%, ou seja, neste ano há avanço no ritmo da colheita. Produtores rurais de Rio Verde, em Goiás, recebem apoio do Sindicato Rural na prevenção da ferrugem asiática da soja. O João não perdeu tempo e já trouxe as amostras da lavoura dele para serem analisadas. Ele é dono de uma fazenda a 25 quilômetros de Rio Verde. Na propriedade, ele planta soja há mais de 20 anos. Esse trabalho é essencial, para a prevenção, É uma doença muito complicada para a agricultura, Esse é o laboratório de fitopatologia do Sindicato Rural de Rio Verde. Os pesquisadores estão analisando amostras de folhas de soja para monitorar a ferrugem asiática, doença mais severa desta cultura, com alto potencial de causar grandes prejuízos econômicos. Há 17 anos, o Sindicato Rural, juntamente com o GAPS, juntamente com a Checap Rural, criou um programa dentro do nosso sindicato de fazer um laboratório de análise foliar para identificar essa doença
das lavouras para que o produtor tenha essa ciência e faça o manejo da melhor forma possível. A região de Rio Verde possui histórico de ocorrência da ferrugem asiática em safras anteriores, o que reforça a importância do monitoramento constante, especialmente nas fases iniciais do desenvolvimento da soja. A agressividade da doença exige diagnóstico rápido e decisões técnicas precisas para garantir um controle eficiente e evitar perdas na lavoura. Vale destacar que a ferrugem asiática pode surgir com apenas 2 dias de molhamento foliar, o que aumenta ainda mais a necessidade de vigilância contínua. O João mesmo já sofreu com a doença. No começo a gente teve muito problema, até que a gente começou a entender o que fazer, né, o procedimento correto para tampar, né, os problemas dela. Então, assim, no começo foi complicado, mas com assistência técnica a gente conseguiu reverter. O principal dano causado pela ferrugem asiática é a desfolha precoce, que compromete o enchimento dos grãos e resulta em redução significativa da produtividade. O prejuízo do produtor pode chegar a 90%. As análises no laboratório de fitopatologia do Sindicato Rural são gratuitas e já são realizadas há 17 anos. O laboratório já se tornou referência no monitoramento e diagnóstico da ferrugem asiática da soja. Todos os produtores rurais da região podem realizar o serviço, que é feito na própria sede do sindicato, no Parque de Exposições de Rio Verde, de segunda a sábado. O produtor faz a coleta das folhas em sua propriedade, identifica essa amostra, colocando o talhão, colocando a variedade, colocando a data do plantio dessa soja, traz até o sindicato rural, o sindicato faz esse diagnóstico, identifica se tem ou não a presença da ferrugem ou de outras doenças e devolve essa resposta para ele. Todas as folhas trazidas pelos produtores rurais são analisadas em um processo bem rápido e feito pelo microscópio. A pesquisadora gasta menos de 30 segundos para analisar uma folha inteira. Eu pego folha por folha, analiso no microscópio em busca de algum sinal, o mais breve possível. Se acontecer de eu encontrar, eu aciono os especialistas, né, da empresa GAPS para eles dar uma analisada, né, confirmar se deu mesmo a presença, e aí a gente entra em contato com o produtor. Quando algum foco da doença é identificado, são iniciados os trabalhos de combate. Mas desde o ano passado, não foram encontrados focos da ferrugem asiática nas amostras analisadas pelo laboratório. Porém, a ferrugem está em nossa região. Nós temos hoje mais de 20 centros de pesquisas aqui, de pesquisadores, que ficam monitorando essa doença. E nesse centro de pesquisa, sim, foram avaliadas a presença da ferrugem asiática na nossa região. Então, é um atento máximo que o produtor tem que ter, por isso a importância do laboratório, por isso a importância dessa identificação nas lavouras. A atual safra mundial de trigo deve atingir um número recorde. Entenda. A produção de trigo da safra 2025-2026 deve atingir número recorde, segundo informações divulgadas pela equipe do Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, o CPEA. De acordo com os pesquisadores, com base nos dados do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, a safra mundial deve ultrapassar em mais de 42 milhões de toneladas a da temporada anterior. A previsão é que a produção atinja mundialmente pouco mais de 842 milhões de toneladas, com consumo estimado em 823 milhões de toneladas. Aqui no Brasil, o panorama também deve ser positivo, mesmo com as baixas em estoque, consumo e exportação. Segundo a Conab, o estoque de passagem deve fechar com o maior nível desde julho de 2019. A produção brasileira de trigo fechou em 7 milhões e 800 mil toneladas em 2025. A crise na cadeia do leite tem apertado cada vez mais o produtor rural em Minas Gerais. Com o preço de venda abaixo do custo, muitos pecuaristas operam no vermelho. Os produtores protestaram. Pela primeira vez em 30 anos na atividade leiteira, a dona Sueli não conseguiu pagar todas as contas.
Ela explica que a queda no preço do leite tem feito com que muitos pecuaristas fechem o mês no vermelho. São vários anos de dedicação à atividade leiteira, acordando muito cedo, né, dona Celi? Aqui a atividade começa aqui, 4 horas da manhã, vocês já estão de pé. Agora mas eu, nos começos, 3 horas, 3h15 da manhã, eu já estava no pé do eito. E antes de ter esse processo moderno, essa ordenha eletrônica, vocês na época era na mão? Antes era na mão, na mão. Agora é bem mais fácil, né? Há 30 anos que eu sou produtora de leite, nunca teve uma crise forte como essa. Nunca deixei de pagar minhas contas. Por mês, gente, me dá a diferença de 80 mil de abril para cá. É muita coisa. É muita coisa. A gente que, né, as vaquinhas dão leite, mas elas não têm culpa do problema. Elas têm que comer a ração, né, a casquinha, porque os pastos, esse ano a chuva foi muito pouca, né? O problema é antigo, mas se agravou nos últimos meses. Em novembro do ano passado, a preocupação do pecuarista era a entrada do leite em pó dos países do Mercosul, que estava derrubando os preços do leite brasileiro. Mesmo com a mobilização das instituições do setor, nada foi feito para combater a concorrência desleal. E após 8 meses de quedas constantes, o produto chegou a ser comercializado a R$ 1,50, sendo que o custo de produção do litro de leite gira em torno de R$ 2,50 hoje. O que nós está querendo é o valor dos produtores do leite, porque não está tendo incentivo. Eu sou apaixonada pelo leite, sempre fui, desde criança. Mas se não tiver um melhoramento no preço do leite, a gente não vai muito longe, não. Para chamar a atenção das autoridades competentes para o problema, os produtores da cidade de Gurinhatã se uniram em uma grande manifestação no movimento Salve o Leite Brasileiro. No município, que tem como principal atividade a pecuária leiteira, com produção diária de 200 mil litros, teve uma carreata que contou com a presença de centenas de pessoas. Nós envolvemos aproximadamente 500 produtores nessa carreata, lotou o parque de exposição. O que era o objetivo principal dessa carreata? A gente sensibilizar a população, né, que muitas das vezes não sabe a realidade do produtor, né? Saber que o nosso produto está se comercializando a um preço insignificante para nós, né? Que causa prejuízos imensos, né, de estrago na vida do campo, a pessoa deixando a atividade, diminuindo a produção, que posteriormente pode ser um problema para todos nós. Além da carreata, outras ações estão sendo organizadas na cidade, como a interrupção pontual da entrega do leite para os laticínios. Aqui na propriedade da dona Sueli são produzidos todos os dias 2.600 litros de leite, que fica armazenado neste tanque, com todos os cuidados que a gente sabe que o produtor de leite precisa ter para entrar no mercado. Hoje, por conta da manifestação, uma forma de chamar a atenção para o problema do setor, esse produto não vai ser levado para a empresa, para o laticínio. Ele será consumido aqui na fazenda. A gente vai repartir com os funcionários, né, com a família e os porquinhos, para ver que a gente tem importância, né, lembrar de nós, que hoje o leite no hino, eles devem, né, lembrar da gente sofredor aqui na fazenda. Difícil também para as novas gerações, que já entram na atividade enfrentando a crise. É muito difícil, né? Porque a gente trabalha tanto, luta tanto, né? E saber que no final do mês não é um resultado positivo, né? É muito triste passar por isso. E como você se sente, assim, levando esse legado dos seus avós, dando continuidade para essa atividade que é tão importante como a atividade do agronegócio, né? Do produtor rural? Eu acho que, independente, tem momentos bons e ruins, mas é uma coisa que não tem como parar, né? Tem que continuar. Tá no sangue, né? Tá no sangue, aham. O poder de compra dos avicultores está caindo frente ao milho e ao farelo de soja em janeiro. É o terceiro mês seguido de queda.
O levantamento é do CPEA. O cenário é desafiador, com uma queda na rentabilidade para produtores de ovos e carne. Para os granjeiros de postura, a capacidade de troca pelo milho é a mais baixa desde março de 2022. Já a relação com o farelo de soja é a pior em quase 3 anos. No caso do frango vivo, a grande oferta de aves no mercado pressionou os preços para baixo pelo 3º mês seguido. Enquanto o valor final dos produtos cai ou fica parado, o farelo de soja ficou mais caro. Já o milho teve uma redução de preço que não é o suficiente para aliviar os custos de produção. Dessa maneira, o avicultor está gastando mais para produzir e ganhando menos ao vender. Mesmo com o retorno das chuvas, o cenário para a temporada 2026-27 de citros permanece delicado. Relatórios do CPEA indicam que o excesso de calor causou quedas de frutos e que a oscilação térmica recente é um novo ponto de atenção. Uma frente fria recente aumentou a amplitude térmica, fator que também pode prejudicar o desenvolvimento da safra. No momento, o setor evita projeções definitivas, tratando o clima como a principal variável de risco. Paralelamente, a demanda aquecida pela laranja de mesa e impulsionada pelo calor tem dificultado o suprimento total dos pedidos, elevando as cotações para produtos de qualidade superior. O preço do arroz teve uma queda expressiva para o produtor e o valor de venda não cobre os custos de produção. Já nas prateleiras do supermercado, a situação é diferente e os consumidores encontram um produto mais barato. O peso do pacote de arroz ficou mais leve no bolso da Daniela. Tava R$35, R$38, agora baixou para 24, né? Bom pro bolso, né? Com certeza. Vamos ver se vai manter assim, né? No último ano, o preço do produto registrou queda de 46% no acumulado de 12 meses, segundo o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, o CPEA. No supermercado, essa cena se tornou comum. O pacote de 5 quilos, que chegou a quase R$40 recentemente, pode ser encontrado por R$20 ou até menos, a depender da promoção. Como todas as commodities agrícolas, o arroz também sofre impacto direto da oferta e demanda a nível mundial. Se a gente vê o mercado internacional, países como a Tailândia e os restantes do Sudoeste Asiático, registrou no ano de 2025 uma grande produção, elevando a oferta em todo o mundo. No Brasil não foi diferente. A safra 24-25 foi uma das maiores da história, aumentando muito os estoques de arroz aqui no Brasil. O resultado direto foi uma queda do preço do cereal em 2025 e agora no início de 2026. Apesar do cenário positivo para o consumidor final, para o produtor do grão não foi da mesma forma. Com preços tão baixos e estoques tão grandes, a tendência para a safra 2025-2026 é produzir menos arroz, o que deve elevar e normalizar os preços novamente. Para o produtor, o valor é insustentável. A saca está custando em torno de R$50, abaixo do custo estimado de produção, de aproximadamente R$54 por saca. No Rio Grande do Sul, por exemplo, estado responsável por 70% da produção do país. Por isso, agricultores devem diminuir em mais de 5% a área plantada de arroz no Brasil nesta próxima safra. O Brasil promete ter uma das menores safras, resultado direto da queda da área plantada, assim como a oferta mundial tende a cair. Resultado direto dessa queda de oferta com o consumo constante é uma reação nos preços. Então, para a dona de casa que hoje busca o seu arroz nas prateleiras do supermercado, é importante acompanhar esse mercado, observar as variações de preço que devem ocorrer no decorrer de 2026. Variação que, se o consumidor pudesse, escolheria não sentir. Do jeito que está, tá bom demais. E eu fico feliz em ver que o arroz está diminuindo o preço e facilitando para a gente. Agora parece que a concorrência está melhor, aí o preço fica mais em conta. Aí parece que fica uma briga que fica quem se beneficia é nós. O estado de Mato Grosso encerrou 2025 com recorde na exportação de carne bovina. Os dados são do IMEA. Mato Grosso encerrou 2025 com resultado histórico nas exportações de carne bovina. De acordo com dados do Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária, o IMEA,
O estado exportou quase 980 mil toneladas em equivalente carcaça, um crescimento de quase 30% em relação ao ano anterior. A receita também teve avanço expressivo e ultrapassou 4 bilhões de dólares, alta superior a 50% na comparação com 2025 e 2024. O preço médio da carne exportada ficou acima de 4.200 dólares por tonelada, o segundo maior valor da série histórica. A China segue como principal destino da carne mato-grossense. Somente para o país asiático foram embarcadas mais de 530 mil toneladas, aumento de mais de 50%. Chile, Rússia e países do Oriente Médio também ampliaram as compras, fortalecendo a diversificação dos mercados. O bom desempenho das exportações foi acompanhado pelo crescimento da produção. Em 2025, o estado registrou mais de 7 milhões e 400 mil abates, impulsionados principalmente pela pecuária intensiva, com maior uso da tecnologia, nutrição e melhoramento genético. Os abates de animais jovens com até 24 meses tiveram um crescimento superior a 17% e já representam mais de 40% do total abatido em Mato Grosso, indicando ganhos de produtividade e eficiência no setor. Apesar do cenário positivo, o tempo médio das escalas de abate apresentou recuo, refletindo o aumento da oferta de animais prontos e o atual ritmo da indústria frigorífica. Mato Grosso segue consolidando sua posição como um dos principais protagonistas da pecuária brasileira e referência mundial na produção e exportação de carne bovina. A demanda aquecida sustenta o preço do boi e da carne bovina neste começo de ano. O cenário de preços firmes para o boi gordo e para a carne bovina se mantém mesmo em um período marcado por menor consumo. Segundo o CPEA, isso se dá em virtude das escalas de abate mais curtas, refletindo as demandas externa e interna aquecidas e a restrição de oferta no campo. Pesquisadores explicam que neste ano os pecuaristas encontram condições para deixar os animais no pasto por mais tempo, conseguindo assim cotações mais elevadas. Na parcial de janeiro, a escala média nacional de abate está em 7,8 dias, a menor para janeiro desde 2021. A média mensal do indicador do boi gordo CPEA-Exalc está na casa dos R$ 319, enquanto a carcaça casada bovina no atacado da Grande São Paulo registra a média de R$ 23 o quilo à vista. Já no setor da suinocultura, o panorama é diferente. Os preços de toda a cadeia vêm recuando com força. Este cenário é registrado em quase todas as praças acompanhadas pelo CPEA. O Centro de Pesquisas indica que o movimento de baixa está atrelado ao período de férias escolares e à consequente menor demanda, além da maior oferta tanto de animais vivos quanto da carne. No mercado atacadista da carne, com as quedas domésticas, frigoríficos priorizaram o mercado externo. Esse cenário foi confirmado a partir de dados da Acessex, com a média diária de embarques na parcial de janeiro se mantendo em 5,1 toneladas, próxima à observada ao longo do ano passado. A banana goiana impulsiona a economia rural e abastece mercados regionais de outros estados. O cultivo se expande em municípios do interior goiano e garante renda para pequenos produtores. Há quase 30 anos, Dona Amélia produz bananas em uma propriedade rural no município de Anápolis. Hoje, o bananal tem 15 hectares, mas a história do cultivo dessa fruta começou depois de uma época de crise hídrica. Eu fui buscar uma nova cultura que dependesse de menos água, porque a gente vive disso, né? Nós somos produtores, vivemos da terra. E nisso tudo a gente conseguiu trabalhar com palmito pupunha, que não deu muito certo. E entre outras, laranja, né, cítrico, eu vi a banana como a melhor opção. Dona Amélia tomou gosto pelo cultivo da fruta, tanto que hoje a banana é a principal cultura na propriedade. Daqui, as frutas vão para vários estados do Brasil. Eu vendo para Mato Grosso,
vendo aqui em Goiás, né? Mais para o Sudoeste, Mato Grosso do Sul, Minas e São Paulo. Estou carregando para São Paulo hoje. E o preço? Hoje está barato. Hoje está preço de banana. Hoje em torno de R$1 o quilo. Olha, nós já vendemos banana aqui até R$3,50 o quilo. Tá? E eu acredito que a R$3,50 pode que não chegue por agora, mas a R$2,20, até R$2,80 eu acredito que esse ano ela vai. O seu Eduardo também produz banana no município de Anápolis. Já são 15 anos trabalhando com a variedade nanica. Ela é mais vendável, né? Tem exportação, né? As outras não tem, né? Realmente a maçã não produz aqui. Mas a prata produz bem, mas é muito ruim de vender. A nanica é melhor de saída. Como que é a rotina aqui? Quantas vezes por semana? Como que é a rotina de colheita para carregar um caminhão desse? É de 15 dias, depende da época, né? Se for no frio já vai mais tempo, 20 dias, mas se for assim, na época do calor, sempre sai com 15 dias. De acordo com a Secretaria de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, 114 municípios goianos produzem banana, com destaque para as variedades prata e nanica. Anápolis está no topo do ranking. É o município que mais produz banana no estado, seguido de Uruana e Petrolina de Goiás. O último dado publicado no Boletim Agro em Dados da Secretaria é do primeiro semestre de 2024. Na época, foram comercializadas 18.913 toneladas na Ceasa de Goiás. O caminhão está sendo carregado. Ao todo, 800 caixas de banana. O destino é o interior de São Paulo. O Luciano é o comprador. Essa carga vai para supermercados e sacolões de 2 cidades paulistas, Potirendaba e Novo Horizonte. Mesmo apesar do custo com frete, compensa buscar banana aqui para vender em São Paulo. Compensa sim, a gente vem porque tá compensando até bem vir buscar aqui sim. E lembra da Dona Amélia? Pois é, hoje a banana faz parte da história da família. É através da produção da fruta que ela tira o sustento da casa. Um diferencial muito grande, a mão de obra hoje é bem menos, né? Eu cheguei a ter 40 funcionários, hoje eu tenho 5, 6, então o gasto hoje é bem menos com funcionário, com mão de obra. E você consegue trabalhar muito porque é quase tudo mecanizado. A despesa grande um bananal é caro. Para você formar um bananal, hoje, um alqueire de banana você gasta mais de 100 mil. Para você formar ele, até chegar à produção. Tem retorno? Tem. Vai depender do manejo, do cuidado que você vai ter com essa banana. Maior oferta e menor demanda, fatores que levam a novas quedas no preço do milho. Os preços do grão continuam em queda nas principais regiões acompanhadas pelo CPEA. De acordo com os pesquisadores, a maior oferta neste começo de ano, favorecida pelo clima, tem pressionado os valores. O progresso da colheita da safra de verão também contribui para esse cenário. Além disso, a menor demanda interna ajuda a explicar o recuo nos preços. Os compradores estão priorizando o uso de lotes negociados anteriormente. Parte dos agentes já tem estoques e acredita que, com o avanço da colheita, os vendedores terão de liberar espaço nos armazéns. Isso pode aumentar a oferta no mercado e manter a pressão sobre os preços. No campo, a semeadura da segunda safra já começou em algumas regiões do sul e do centro-oeste. Ao mesmo tempo, avança a colheita da safra de verão no sul e no sudeste do Brasil. Já os preços do feijão estão se recuperando e já são os maiores em 9 meses. Segundo o CPEA, os preços do feijão carioca e preto continuam reagindo no mercado brasileiro. No caso do feijão carioca, o produto com notas 9 ou superiores, os valores retomaram em janeiro os maiores patamares em 3 meses. Já para o produto com notas 8 e 8,5, as cotações voltaram aos níveis mais elevados desde abril de 2025. Cenário que também foi registrado para o feijão preto. As médias atuais são as maiores desde abril do ano passado. De acordo com pesquisadores do CPEA, a menor disponibilidade explica o movimento de alta. Houve redução da oferta da primeira safra e perspectiva de menor área plantada na segunda. A recuperação nos preços estimula o cultivo da segunda safra. Por outro lado, também pode indicar elevações no atacado e no varejo. Esse cenário atrai compradores para lotes disponíveis. Com isso, a disputa cresce e pode favorecer novos aumentos.
O presidente da Apex Brasil, Jorge Viana, divulgou em Brasília os dados sobre as oportunidades de comércio que vão surgir para o Brasil depois da assinatura do acordo União Europeia-Mercosul. Entre eles, destacou o mercado de pescados e de frutas. Vamos ouvir. O Brasil vai ganhar espaço com o pescado, porque a China, que não tem água e o clima é muito complicado, é praticamente o monopólio da produção de pescado do mundo. Mais de 60% é China. E era para ser o Brasil. Então, frutas, por exemplo, a gente também era o 23º exportador de fruta, mesmo sendo o terceiro produtor de fruta no mundo. Porque tem um mercado interno que consome muito, mas também é o setor que mais está crescendo nas exportações, é o setor de fruta, desde que a gente chegou aqui. Na área de pesca, eu vejo assim, um céu de brigadeiro para frente, seja com a União Europeia, seja com o mundo, o crescimento vai vir. E não, por conta do mercado, que nós estamos ausentes do mercado, e nós temos produto e qualidade já. Hoje, seja no Nordeste, seja no Sudeste, a gente tem muita tecnologia já usada e agora é escalar. Por isso que o céu de brigadeiro, para mim, é a escala, é pegar e fechar contratos fora. E nós estamos trabalhando isso junto com a Bipesca, está indo muito bem. A gente não ia nas feiras, a gente não tinha convênios, a gente não vendia. Agora, a gente, com o Ministério, inclusive, a gente está vendendo e eu prevejo, assim, um dos setores que mais vai crescer, até por conta do déficit que tem, é o da pesca, como está acontecendo com a fruta também. A fruta, imagina, a gente é o terceiro maior produtor de fruta do mundo e o 23º exportador. Agora isso está passando, a gente passou já de 1 bilhão e 200 milhões de dólares de exportação de fruta, quando nós chegamos aqui era perto de 800 milhões só exportado. O pequi é um fruto típico do Cerrado brasileiro e o plantio de uma nova variedade tem crescido muito em Goiás. É o pequi gigante, sem espinho, que surgiu de uma pesquisa da Emater Goiás com a Embrapa Cerrados. Quem nunca comeu pequi, que seja ao molho, com frango, em conserva, no arroz? Opções não faltam. E tem muita gente que tem vontade de ter um pé de pequi em casa ou na chácara. E isso é possível, viu? Ainda mais se for da variedade sem espinho. Esse viveiro é um dos autorizados a produzir e comercializar as mudas de pequi gigante sem espinho. E quem vem atrás desses frutos é um público variado. São produtores rurais, na sua grande maioria, ou para fazenda, ou então o pequeno produtor rural também, para o seu sítio, chácaras. Mas até pessoal da cidade mesmo acaba comprando para plantar no lote, fazer um pomar no fundo de casa mesmo. Vende para onde? Hoje nós vendemos no Brasil inteiro. A Emater Goiás, em parceria com a Embrapa Cerrados, desenvolveu e lançou variedades de pequi sem espinhos, resultado de anos de pesquisa, com o objetivo de facilitar o consumo e a industrialização do fruto, com a comercialização de mudas e hastes para viveiristas e o público em geral, com variedades que oferecem polpa solta e sabor mais suave, e também com o objetivo de popularizar a fruta. Repare na qualidade do fruto. Olha que lindeza! Olha! Então, o pequi, para ser comercial, ele tem que ter coloração, ele tem que ter polpa, sabe? Então, tudo isso foi estudado. Aqui não tem espinho. Esse aqui é um ouro, não tem espinho. Em 2022, a Emater e a Embrapa registraram o material genético do pequi sem espinho no Ministério da Agricultura. Dali em diante, os viveiristas começaram a fazer as mudas, que demora de 1 a 2 anos. 1 ano para fazer o porta-enxerto, depois essa muda tem que crescer depois de enxertada, aí vai para o campo. Depois dali, 3 anos, ela começa a produzir comercialmente. Devemos começar a colher agora em 2027. Já pequi sem espinho. Você produz uma muda seminal mesmo, a hora que ela está em torno de 1 ano, que atinge aqui de 12 a 15 milímetros de espessura, você vem e faz para um processo de enxertia. No caso aqui é por borbulha. Você tira a gema de uma planta adulta já em produção e coloca na muda. Para que nós fazemos isso? Para dar uma acelerada na produção, para diminuir o tempo de produção, certo? Então, uma planta que iria produzir de 5, 6, 7 anos, ela começa a produzir de 3, 4 anos, certo? E você ainda garante que ela vai ser sem espinho. O valor comercial da muda sem espinho também é diferenciado em relação ao fruto comum. Olha, produzir o pequi sem espinho em si é em torno de 15 mil mudas por ano.
O que nós produzimos, nós vendemos. Então, se produzimos 15 mil, vende às 15 mil. O mercado absorve toda a nossa produção. Tá quanto a muda? Uma muda do sem espinho hoje está R$150. E do comum? Do comum está 15. A previsão é vender de 10 a 15 mil mudas de pequi sem espinho em 2026. Olha só, nós não estamos na época do piqui aqui em Goiás não, viu? Geralmente é através do extrativismo, ou seja, quando as pessoas vão a campo, vão no cerrado e acabam pegando o pequi para o consumo. Mas você que está em casa pode até não saber. Mas na hora de pegar o piqui, ô Mauro Filho, não é chegar na planta, no pé de piqui e pegar ele não, né? Não. Se você chega e panha, esse piqui ele não atingiu sua maturidade fisiológica, então ele não está na hora não. A hora de você colher o piqui é a hora que ele cai do pé. Tem que cair? Tem que cair. Caiu do pé, tá no ponto. Se você apanhar, ele não vai ter o sabor que você espera, não vai ter aquela textura, não vai estar na hora. Que a gente chama até de piqui de vara. Piqui de vara. Você vê a diferença dele, ele não fica amarelinho, fica mais branco, fica assim, mais assim, né? fica mais insosso, não tá na hora. A hora certa é a hora que ele cai no chão, você vai e pega. Final de semana na roça é dia de selar os cavalos, mas não para lida, e sim para manter uma tradição, a cavalgada. O encontro de comitivas é mais que um desfile de animais, é reunião de família, dos amigos e a celebração da cultura sertaneja. Em Minas Gerais, o evento atravessa gerações. Uma gente simples, bonita, cavaleirinho, cavaleirão, família, moça bonita, rapaz também. A gente entrar na estrada do Zé Coco, uma estrada vicinal aqui de Uberlândia, e vai começar, ó. Daqui os cavaleiros, são cerca de 100 cavaleiros de 10 comitivas que vão se organizar nessa grande cavalgada. Nós vamos acompanhar essa concentração aqui, ó, de cavaleiros, meninas, moças, senhoras, todo mundo ou com o cavalo que é dele ou tomou emprestado, isso não interessa muito não. Aliás, você sabe a diferença entre um cavalo e um burro? Cavalo é o filho de uma égua com um cavalo. Dá um cavalo. O burro é um jumento com uma égua. Aí sai as meninas. Sai um boar, que é o burro ou a mula. Concentração da cavalgada. Aliás, você sabe de onde vem essa tradição? De comitivas que conduziam um gado por essa região aqui. A gente está num trajeto que é para Barretos, para frente é Goiás. E aqui é o chão de Minas. A gente quer saber o motivo, o que comanda o coração dessas pessoas? A paixão é uma coisa que você já nasce com ela. Tem 26 anos que eu mexo com o animal. Hoje eu acordei às 5h30 da manhã, só para vir nessa cavalgada. Para estar aqui hora dessa, no sol quente. Isso a gente não vê, a gente só vem pela paixão, por estar reunido com os amigos, a família e aproveitar o momento, como sempre, que é o melhor, né? A emoção de estar no meio do pessoal, de participar de tudo, é muito bom. Não cansa muito, não? Cansa, mas é bom, vale a pena. Isso aqui é um burrinho? É. Como é que ele chama? Esse aqui é o famoso zangado. Famoso por quê? Ué, que é a comitiva que todo mundo conhece ele. É? E ele é zangado? É, esse aqui na hora que encrenca. É? Zangado. Zangado, quantas vezes ele já fez esse trajeto? Uai, assim, quantas pessoas aqui? Já deve ter feito algumas vezes, mas comigo é a primeira vez. Tem animal com acessório no peito. Esse é o peitoral de argola, que não pode faltar na trás do mulareiro. Mas pra que serve? Porque a gente tá vendo aqui, ó, que desce até lá embaixo, bate na pata dele. Serve pra quê? Isso é mais por questão de aparência mesmo. Godô, tem enfeitar a nossa mulona. Puxa, como é que ela chama? Essa é a corneta. Corneta? Corneta, tem muitos anos já que essa aqui acompanhando nas cavalgadas já. São Paulo é o principal produtor de alface do Brasil. Em 2025, o estado produziu mais de 220 mil toneladas da folha. Para entender a demanda, os produtores investem cada vez mais em tecnologia e uma delas é a hidroponia.
No mercado, a alface tem lugar de destaque entre as hortaliças. Afinal, a folhosa está quase todo dia no prato da população. Sempre eu compro para fazer parte. Quase todo dia tem. Por quê? Porque é saudável, é gostoso, uma saladinha, é bom demais. A alface é a verdura mais consumida no Brasil e a terceira hortaliça em volume de produção, perdendo apenas para a melancia e o tomate. Segundo a Secretaria de Agricultura, o estado de São Paulo é o maior produtor e consumidor nacional de alface. No ano passado foram cultivadas mais de 220 mil toneladas da folhosa por aqui, que movimentou quase R$1 bilhão. Para atender a toda a demanda dos consumidores, normalmente as propriedades rurais de hortaliças ficam no entorno das cidades, o chamado Cinturão Verde. Mas aqui em Ribeirão Preto, a horta está dentro da cidade. E neste local, o agricultor resolveu investir em uma tecnologia diferente, a hidroponia. A horta foi criada há cerca de 10 anos pelo Paulo, funcionário público que deixou a carreira para investir em agricultura. Me falaram que não ia dar certo, um agrônomo que tinha aqui, não ia dar certo por causa da temperatura, mas a gente é persistente, né? A gente perdeu muita coisa e começou de novo. E estamos aqui 10 para 11 anos já, graças a Deus, e está dando certo. O cultivo hidropônico é feito em estufas e é baseado na utilização de água e sol, evitando o uso do solo. As raízes do alface ficam submersas em canos de PVC, por onde passa a solução composta com nutrientes para o desenvolvimento. O sistema é chamado de fertirrigação. Para a água poder ser distribuída da melhor forma, o terreno precisa ser inclinado. Temos como benefício o controle em ambiente protegido, uma vez que a alface ela é bem sensível às condições climáticas, temperatura, clima, né? E também a gente pode controlar os nutrientes, né, junto com a água. A gente evita da cultura estar a pleno sol, por ser um ambiente protegido, e também fica livre de pragas de solo, como por exemplo o nematóide. Nos últimos anos, o cultivo tem enfrentado desafios com o aumento da quantidade de insetos, que tem prejudicado o desenvolvimento das plantas. E foi necessário usar armadilhas para evitar perdas. São insetos sugadores, né? Principalmente o trips. E ele acaba com a alface, ele vai sugando ela, mancha toda a alface, fica toda manchada, você não consegue vender, você tem que descartar. Então essa placa azul, ela atrai ele pela cor. E ela tem uma super cola, ele bateu nela, ele cola e aí acabou a vida dele, né? A propriedade planta 6 variedades de alface. A crespa é a que tem mais saída e a brunella é a novidade. É preciso esperar 40 dias para poder fazer a colheita dela, 10 a mais que os outros tipos. A sensibilidade de todas ao calor é grande e para controlar a temperatura são usadas telas. Ela abaixa a temperatura até uns 10 graus. Com tudo isso, os custos aumentam, foi preciso incrementar a produtividade e repassar parte do valor para o consumidor. 10 anos atrás, uma unidade de alface era vendida por R$ 2,00. Hoje está em R$ 6,00. A diferença é que quem compra em hidroponia consegue este valor durante todo o ano. No mercado depende da oferta e enfrenta oscilações. O local comercializa, em média, todos os meses, 4.000 maços formados por 2 pés da verdura. Por que hidroponia é interessante? Porque o rapaz está apanhando agora. Ele está apanhando agora, com 2 minutos está aqui, está fresquinho. Só leva para casa, já come? É normal, já vai usar hoje mesmo. A ciência ajuda a melhorar a qualidade e o manejo da jabuticaba. Goiás é o principal produtor do país e pesquisadores da Universidade Estadual se dedicam a incrementar a cultura da fruta. Em todo o Brasil foram catalogadas mais de 100 variedades. O São Paulo é o maior produtor de jabuticabas de Hidrolândia, município que fica na região metropolitana de Goiânia. Isso começou em 47, né? Após a Segunda Guerra, meu pai, né? Ele era pedreiro, né? Mas aí as coisas estavam meio difíceis na época, ele resolveu, comprou 8 caixas de jabuticaba do meu bisavô e levou de carro de boi para vender em Goiânia. Goiânia estava surgindo ali, começando a construir Goiânia. Aí os trabalhadores que estavam ali construindo ali, ele levou e foi vender e ganhou dinheiro que deu para comprar uma vaca na época. Aí ele ficou muito entusiasmado, nossa, esse trem é bom, né? Mas era uma fruta que não tinha valor. Ele chegou e voltou e falou pro meu avô, pai, ó, vou plantar jabuticaba lá em Goiânia, disse que é uma tal de capital lá.
e vai vir muita gente morar nela. Quando esse povo chegar, eu vou ganhar dinheiro. De lá para cá, os pés de jabuticaba foram multiplicando e a família percebeu que não era loucura nenhuma do pai do seu Paulo. Mas com o passar do tempo, vieram alguns questionamentos sobre estudos, pesquisas e resultados. Foi aí que por volta de 2020, 2021, é que uma equipe da Universidade Estadual de Goiás se interessou pelo assunto. O Plauto é formado em biologia, também é professor e pesquisador da UEG. Ele que está conduzindo esse estudo com as jabuticabeiras. Nós iniciamos as pesquisas inicialmente estudando a anatomia foliar, né, das jabuticabas, e aos poucos a pesquisa foi evoluindo. Desde 2021 nós já conseguimos avançar na descrição morfológica de características reprodutivas, né? Então hoje nós temos alguns dados interessantes da morfologia do botão, da flor, inclusive do fruto. A jabuticabeira é uma árvore frutífera que é encontrada em grande parte do Brasil. E Goiás se destaca como o maior produtor nacional de jabuticabas, tendo o município de Hidrolândia como responsável por 98,5% da produção do estado. Isso é o que mostra o boletim Agro em Dados da Secretaria de Agricultura. Baseado em dados é que os pesquisadores entraram em campo para conhecer as peculiaridades e características das plantas da região. Não estamos na época dessa fruta, mas é justamente agora que a pesquisa é feita. Neste pomar foram catalogados 11 pés. Eles são acompanhados de perto pela equipe da universidade. Dados morfológicos, reprodutivos e dados genéticos nos ajudam a entender, né, um pouco mais sobre a evolução dessas plantas. Que espécie que é, que variedade que é, isso, né, é importante, a gente entende que isso é importante para o produtor. Descobrir novas espécies é fundamental para a compreensão da biodiversidade e, consequentemente, promover a conservação da natureza. De acordo com um pesquisador da UEG, atualmente já foram catalogadas mais de 100 variedades dessa fruta em todo o Brasil. Em Hidrolândia, predomina a variedade pingo de mel. Existe ainda muita confusão em relação às variedades, nomes comuns, né? Então, a depender da região, o nome comum pode variar. E várias espécies. Hidrolândia tem mais de 120 propriedades que produzem jabuticaba. Para se ter uma noção, só nesta fazenda aqui são mais de 42 mil pés da fruta. Essa fazenda é considerada o maior pomar de jabuticaba do mundo. Hidrolândia tem até uma associação de produtores da fruta. De acordo com o presidente da instituição, o resultado do estudo poderá fortalecer a cadeia produtiva de todos os associados. Vem a somar com a gente, com os produtores, devido doenças, né? Os manejos é muito importante para nós, porque até hoje tem umas doenças dando os pomares, né? E matando muitas árvores, né? Muitas jabuticabeiras sendo mortas. E a gente, com essa pesquisa aí, vai fortalecer ainda mais a associação, né? O seu Paulo está empolgado em colaborar com o estudo, já que a pesquisa une o conhecimento no campo com o conhecimento científico. Esse mapeamento contribui diretamente para as práticas agrícolas mais sustentáveis, certificação da produção local e fortalecimento da cadeia produtiva da jabuticaba, com impactos positivos para a economia rural e biodiversidade goiana. Ainda vai demorar a época da jabuticaba, mas o trabalho aqui não para. Tudo para garantir uma boa safra dessa fruta tão apreciada por muita gente. A gente vai controlar por irrigação. Então você vai escalonar o pomar, você vai se dividir em setores. Aqui é setor A, B, C, D, os turistas já sabem essa jogada. Então a gente faz essa jogada a cada 7 dias, por isso que todas as vezes que o turista chega ou você vai colher, a jabuticaba está em um setor diferente. Que delícia! Sabor genuinamente brasileiro, orgulho nacional, a jabuticaba. Tem que investir. E assim nós fechamos esta edição do Agro Record News. Muito obrigada por tua companhia e audiência. Um excelente final de semana. Até!